Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Nick do canal Fala Nick. E no vídeo de hoje a gente vai falar de nada mais, nada menos do que a Igreja da Lagoinha. O que será que eles aprontaram dessa vez? Eles estão cobrando para batizar as pessoas. Calma, você não entendeu errado. A gente sabe que quando tem batismo, tem igrejas que fecham parque, sítio, essas coisas, e aí os convidados têm que pagar e tal. Mas nesse caso, não é isso que está sendo cobrado. O que está sendo cobrado é o candidato ao batismo tem que comprar o kit. Que esse kit vai ser uma pulseira e vai ser uma camiseta. E o custo disso é R$80. E é obrigatório. Então se você quer se batizar na Lagoinha, você precisa pagar. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. Daqui a pouco o Nick retorna e faz as considerações dele. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, dá essa força. A gente quer chegar na marca dos 2.000 e eu preciso da sua ajuda. Aqui o papel desse canal não é levantar a saia da noiva, mas é mostrar que existe a noiva que é de Cristo e aqueles que se dizem noiva, mas na verdade parece que é do job. Jesus teria vergonha do que a Igreja Lagoinha está fazendo. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Todos que irão se batizar precisam realizar o check-in para a retirada da camiseta e pulseira do batismo. Sem camiseta ou pulseira você não irá se batizar. Tá? E para não dizer que eu estou mentindo, olha aqui, ó, valor de R$80, cartão ou Pix, endereço da igreja aqui. Agora eu te pergunto, R$80 para realizar o batismo? É sério isso, Lagoinha? Se a gente fizer uma simples conta aqui, ó, de 1.700 pessoas que se batizaram nesse último batismo da igreja deles, vezes R$80, temos um valor aí de R$136. Porque é tanto número que ele se confunde um pouco. São R$136 mil. Levando em consideração, no último batismo, foram 1.700 candidatos. Você tem noção do que é isso? Agora eu fico pensando Jesus, João Batista, cobrando para batizar as pessoas. Só vai se batizar quem pagar a taxa de R$80. Tem que comprar camiseta de batismo, tá? Pessoal, a gente ri, mas é sério. Isso é muito sério. Calma que eu já vou passar outras coisas, porque nessa igreja já foi leiloado Rolex, Bugatti, carro blindado. Calma que você vai ver que é uma igreja muito abastada. E aí eu te pergunto, mas cobrar do pessoal para batizar? Repito, eu já fui em eventos de batismo, essas coisas, que o candidato ao batismo, a igreja não cobrava dessa pessoa. Mas o visitante, o parente que quisesse ir, porque depois ia rolar um convívio, ia ter um churrasco, ia ter piscina e tal. Então pronto. E já fui em batismo que a igreja bancou tudo. Você podia levar seus parentes e era tudo aqui, ó. Tudo na faixa. A igreja cobrar do candidato ao batismo. A pessoa aceitou Jesus e falou, quero me batizar aqui na Lagoinha. Fala, calma aí, calma aí, calma aí. Só tem uma questão, você tem que comprar o kit para se batizar. Vamos dar uma olhadinha na igreja primitiva? Vamos ver como é que era ali, mais ou menos. Só pra gente ver se a gente tá falando da noiva ou tá falando da do job. Porque se lembra que são coisas distintas, tá? Noiva e do job. Vamos dar uma olhadinha aqui. Se a gente pegar o livro de Atos, eu acho que é uma boa referência pra gente que é cristão. Para depois não falar, pegou alguma coisa lá da lei e tal. Hoje a gente não vive mais na lei, a gente vive na graça. Então vamos ver a igreja primitiva como é que funcionava. Vamos ver ali o que aconteceu em Atos 8, 36, está escrito assim. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água. E disse o eunuco, eis aqui a água. O que impede que eu seja batizado? Lagoinha, o que impede a pessoa de ser batizado? No caso de vocês, é um kit. Mas vamos dar uma olhadinha aqui na palavra aqui. E diz Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. E não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Lagoinha, tá faltando dinheiro aí na igreja para vocês? Que os candidatos ao batismo, eles têm que comprar o kit. Não é para os parentes, não. É para os candidatos ao batismo. E só pode, tá escrito lá na mensagem, e só pode se batizar quem aderir ao kit. Só que agora eu vou trazer uns vídeos que parece que essa igreja não tem problema de dinheiro. Porque vive ganhando até carro blindado.
Já já vou vir com uma ideia para a igreja. Provavelmente aí uma igreja pequena, né? A Lagoinha é pequena no mundo, né? Mas quem sabe eu consigo ajudar vocês. Eu acho que eu tenho uma ideia aqui. Talvez possa ajudar vocês. Principalmente com a galera que quer se batizar. 30 mil reais é um Bulgari. Alguém ofertaria 20 mil reais nesse relógio, 25 você? Ele fez um leilão na hora do culto. Ofertaram um relógio, em torno de 30 mil reais. E aí ele fez um leilão, ó. Vamos aqui, vintão. Alguém tem vintão? 20 mil, hein? No Pix ali. Pá. Tem alguém? E tinha um irmão abençoado. E comprou. Pronto. Uau, uau, glórias. Uau, glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Eles estão doando uma X6 blindada com 6 mil quilômetros para a igreja. Você pode glorificar Jesus. Não, irmão, se for para Jesus, você pode fazer melhor. Não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro. Deus está quebrando altares de mamon nessa noite. Não é sobre dinheiro, pessoal. Pessoal, uma BMW X6 blindada com uma baixa quilometragem, igual tá, depende do ano e tal, ela pode ficar ali em torno de R$500 mil. Entretanto, tem modelos dela que passa da casa de R$1 milhão. Então você começa a encontrar de 300 até ali 1 milhão, 1 milhão e 200. Vamos deixar pouquinho então? Então ofertaram na igreja um carro mais ou menos de R$500 mil. É bênção ou não é? E não é sobre dinheiro, e Deus está quebrando esses altares aí de mamon, porque é uma igreja que não é presa nisso. Mas se você quiser se batizar aqui, você tem que pagar, tá? E é R$80 o kit. Aí eu pergunto, será que ele não poderia... Ó, pessoal, a gente vai ter aí o batismo aí mês que vem, sei lá quando, e é o seguinte, a gente tem que pagar todo o espaço. Aqui vocês sabem que as coisas que a gente faz é tudo coisa do bom e do melhor. Vai ter Coca-Cola, vai ter picanha e bora pra cima. Só que é o seguinte, vai ficar em torno de R$80 a cabeça aí. E tem 1000 candidatos ao batismo. E eu não quero que eles paguem, porque aqui a gente tem visão de reino. Então eu vou fazer o seguinte, eu quero propor para a igreja, e já que aqui tem gente que dá Rolex, Patek Philippe, X6 blindada, eu quero saber quem pode adotar um candidato. E aí começa. O irmão que puder adotar 10, 100, ok. Então, quem é a pessoa que pode aqui? Rapaz, aí sim você ia falar, meu, aí eu dou valor. Mas na hora de receber do Rolex, do Bulgari, na hora de receber a X6 blindada, oh, glória a Deus, fala até em línguas estranhas. Mas na hora de batizar as pessoas, que eu acho que assim, a conversão e o batismo são assim os dois momentos mais importantes na vida da pessoa que aceita Jesus como seu único salvador, que ela reconhece que a vida que ela está vivendo é uma loucura e ela precisa de Jesus para ser salvo. Depois desse primeiro passo, que é um dos passos mais difíceis, aí a pessoa fala, e eu sei, e eu reconheço agora que eu sou salvo em Cristo Jesus, e Jesus falou que eu preciso me batizar, e eu quero me batizar. Assim como o outro que falou, meu, tem uma água parada aí, bora agora. As igrejas que hoje em dia criou, que você tem que fazer um curso, que se você fumar você não pode se batizar, se você não está casado no papel você não pode se batizar. A igreja criou o pedágio gospel. Então a pessoa quer se batizar, epa, tem aqui, ó. Você tem que fazer um checklist aqui. Se você não for aprovado em no mínimo 70%, você não precisa gabaritar, mas tem que ter no mínimo 70% aqui. Senão você não pode nem se candidatar ao batismo. Gente, isso é visão de reino. Aí eu falo para vocês, isso é noiva de Cristo ou isso é do job? Ai, Nick, você não acha que você está sendo ofensivo? Eu não acho. Ofensivo é fazer um negócio desse. Isso sim é ofensivo. Então na hora de você receber uma bênção de R$500 mil, de 40 mil, 50 mil, oh, glória a Deus, levanta a mão e dá glória. Na hora de fazer a área VIP e cobrar para que um público seleto possa ter um acesso diferenciado, poder ficar ali ó, na beira do altar e receber a sua bênção, aí, oh, glória a Deus. Mas será que a igreja não tinha capacidade? Será que não poderia levantar ali pessoas para falar, não, os candidatos ao batismo é a igreja que vai bancar. Ó, a igreja está apertada agora, porque a gente está fazendo os investimentos, mas a gente quer levantar mantenedores da obra. Tem aqui alguém? Alguém pode aqui adotar 10? Adotar 100? Adotar 1?
Esse é o evangelho que algumas igrejas têm pregado hoje em dia. Então, ó, se você tá em igreja assim, é cilada, hein? Tem igreja boa e séria. Foge disso daí. Isso não é noiva. Isso é job. Tá bom? Deus abençoe você, abençoe sua família. Vamos que vamos. Fui!